Olá! Na medicina, existem três protozoários, chamados de protozoários cavitários, que são importantes não só na questão clínica, mas também na questão socioeconômica e também comportamental. Esses três protozoários e essas aulas serão divididas nestes três tópicos, se referem à tricomoníase, à giardíase e à amebíase. Sendo a primeira, a tricomoníase, uma doença de cunho sexual, sendo ela também classificada como uma infecção sexualmente transmissível, e as outras duas, a giardia e a ameba, as responsáveis por causar doenças a nível de trato intestinal. Bom, então começo essa explicação pela tricomoníase. Essa doença, a tricomoníase, ela é causada pelo Trichomonas vaginalis, que é isso que está sendo apresentado na imagem para vocês. E se pensarmos a nível biológico, na classificação deste agente etiológico, nós estamos relacionando um organismo do reino protoctista, e aí cabe uma dica, uma observação para vocês que estão estudando essas classificações a nível de reino, filo. Antigamente, se classificava o organismo pela semelhança. Então, nós estamos dizendo o critério da semelhança entre eles. Mas podemos relacionar a característica ou o ambiente ecológico onde esses organismos vivem. Hoje, com o advento da genética, nós temos um critério molecular. Então, essa caracterização de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, ela vai mudar, porque nós estamos percebendo que organismos que se pareciam muito com protozoários não são bem protozoários. Ou que talvez o reino protoctista deva agora ser desmembrado em vários outros reinos. O que interessa para nós é o agente etiológico causador da tricomoníase, ou seja, o Trichomonas vaginalis. A título de conhecimento, uma estimativa da incidência global, que pode ser maior para algumas destas doenças em países desenvolvidos e não em subdesenvolvidos, e nos aspectos epidemiológicos talvez fique mais claro isso, de 2005 a 2008, a tricomoníase ela foi responsável por cerca de 276 milhões de casos em 2008, 248 milhões de casos em 2005. Então percebam que em relação a outras doenças, como a clamídia, a gonorreia e a sífilis, o somatório do número de casos da tricomoníase junto bate todas essas três. Então, nós estamos falando de uma doença sexualmente transmitida e de distribuição mundial, e aí cabe um paralelo para tirar um pouco essa palavra doença do cenário, porque nós não transmitimos doenças, e sim transmitimos o agente causador da doença, ou seja, o agente infeccioso. Então, saímos de um conceito de DST para um conceito de IST. Ela é uma doença não viral mais prevalente. Temos as bacterianas, temos as fúngicas, temos até algumas que são listadas com agente causal uma artrópode. Atinge principalmente mulheres, porque as mulheres tendem a ter mais sintomas e a buscar o serviço de saúde e por isso ser mais notificado na mulher do que nos homens, em idades que variam de 16 a 35 anos. E também temos os homens sexualmente ativos. No Brasil, nós temos, por ano, uma média de 4,3 milhões de novos casos. Se pensarmos na incidência e na prevalência, levando em consideração que a incidência são os casos novos num período de tempo e a prevalência são os casos passados, vemos que nas Américas a incidência é maior
do que, por exemplo, na África, do que, por exemplo, no Sudeste Asiático. E quando se refere a Américas, nós estamos falando em todo o continente americano. Assim, alguns fatores de risco, o status socioeconômico diz muito a respeito, e também os comportamentais. Sabemos que a tricomoníase ela sobrevive, o agente causador da tricomoníase, ele sobrevive em água tratada e em piscina clorada. Cerca de 25 a 50% das mulheres positivas são assintomáticas. Obviamente, se você não tem sintoma, você não procura o serviço, mas você é um agente de transmissão. Não é considerado uma zoonose, ou seja, nós não temos o papel de outros animais no ciclo de transmissão. E amplifica-se a transmissão dessa doença ao surgimento da AIDS, ou seja, pessoas com tricomoníase, em sua maioria, em relação às pessoas com não tricomoníase, possuem mais HIV. Por quê? Porque em caso das mulheres pode causar mais sangramento no canal vaginal e esse sangramento predispor à transmissão do vírus HIV por pessoas contaminadas. Então, sabemos que o mecanismo de transmissão dessa doença é pela relação sexual, que é a forma mais frequente, mas podemos ter durante o parto, nós podemos ter por roupa íntima ou de cama e também por instalações sanitárias precárias. Então, estas são as principais formas de transmissão eh, da tricomoníase nos seres humanos. Então, o ciclo de vida é um ciclo direto, que se dá pelos trofozoítos, que se reproduzem por divisão binária longitudinal, semelhante ao que podemos representar como mitose, não forma cisto. Então, nós não temos uma fase intermediária neste agente etiológico. Os trofozoítos, eles possuem uma forma normal de flagelos externalizados e podem assumir uma forma de pseudocisto, porque nós temos nessa forma a ausência de flagelo. Os trofozoítos, eles habitam o trato geniturinário masculino e feminino. Seu formato ele pode variar entre ovoide, arredondado ou elipsoide. Eles possuem os tricomonas, 4 flagelos anteriores desiguais, uma membrana ondulante, e emitem pseudópodes para captar alimentos. Medem em média 9,7 micrômetros de comprimento com 7 micrômetros de largura. Em A, nós temos o tricomonas vaginalis, uma vista em meio de cultura. Em B, um tricomonas vaginalis na superfície de uma célula do canal vaginal. E em C, a forma ameboide do tricomonas vaginalis. A diferença dessa forma ameboide para uma ameba é porque na ameba nós não temos a presença de flagelos, né? Então essa é uma característica própria do tricomonas que permite ele aderir à célula de uma cultura ou do canal vaginal ou do trato genital, tanto masculino quanto feminino. Sabemos que esses organismos eles são anaeróbios facultativos. Eu não sou muito fã dessa terminologia anaeróbio facultativo, embora algumas literaturas possam descrever que anaeróbio facultativo se propaga melhor em anaerobiose e menos em aerobiose, mas a partir do momento que você define um organismo como facultativo, ele se reproduz tanto como na presença como na ausência desses compostos gasosos, né? Então, ficando a palavra aeróbio e anaeróbio a um conceito estrito de um meio, ok? Precisa que o hospedeiro sintetize moléculas essenciais, como alguns nucleotídeos, ácidos graxos e até mesmo alguns aminoácidos para que ele prolifere no meio. Ele cresce bem na ausência de oxigênio e em pH entre 5 e 7. Então, quanto mais ácido o canal vaginal, pior para o tricomonas. À medida que o tricomonas se prolifera, ele torna o pH menos ácido, ou seja, mais alcalino.
não possui mitocôndria, isso é uma característica importante desses protozoários primitivos. Eles não possuem mitocôndria, eles não possuem algumas organelas, como por exemplo, complexo de Golgi, tá? Então, eles têm uma estrutura, uma região chamada de hidrogenossomos. Essa palavra somos representa uma junção de vários componentes que juntos fazem ou possuem a mesma finalidade. Então, esses hidrogenossomos é que vão estar associados ao metabolismo do carboidrato, fazendo o papel da mitocôndria, ok? Do ponto de vista do desenvolvimento da doença em si, infecta o epitélio do trato genital. A capacidade de adesão tem um papel muito importante nessa gênese da doença. A adesão ela se dá pelas proteínas, principalmente a adesina. A cisteínoprotease extracelular digere mucina e as imunoglobulinas locais. E a adesão ela é dependente da temperatura, pH e tempo. Lembrando daquela escala de pH entre 5 e 7,5 de pH. Uma amostra de uma microscopia eletrônica mostrando alguns tricomonas aderido a algumas células epiteliais. Algumas dessas tricomonas em células, pontos de necrose nessa imagem. A apoptose, ela tende a ser maior do que a necrose secundária, então isso é uma característica importante das células que estão ali, ou as células próximas a essa infecção desse protozoário. A relação parasita-hospedeiro. Numa infecção, nós temos a resposta imune protetora mediada por imunoglobulinas do tipo A. No caso de reinfecções, nós não temos imunidade adquirida, então nós desenvolvemos a gênese da doença como se fosse a primo-infecção. E há uma grande variabilidade genética dessas tricomonas em populações, cada uma proporcional à sua área, África, Oceania, Ásia, Europa e Américas, com essas grandes variabilidades destes isolados, graças à sua capacidade infectiva. E na mulher, como dito anteriormente, cerca de 25 a 50% dos casos são assintomáticos, mas para quem desenvolve sintoma, corrimento vaginal fluido, bolhoso e abundante, de cor amarelo esverdeada e de odor fétido, com alguns relatos de cheiro de peixe podre, prurido ou irritação vulvovaginal, dor durante relações sexuais, dor ao urinar e dor pélvica. Obviamente, cabe aqui uma dica que se um paciente apresenta dor ao urinar, isso pode ser uma infecção urinária provocada, por exemplo, por bactéria. Mas é justamente o diagnóstico clínico e laboratorial que vai fechar o diagnóstico da doença. Vaginite crônica são sintomas leves e aumenta a transmissão de HIV, justamente por esse aumento da irritação, o aumento do sangramento. Então, expõe mais o canal ou torna mais sensível o canal vaginal à infecção pelo HIV por pessoas que são portadoras do vírus. No homem, a maioria é sintomático, mas para quem desenvolve sintoma? Uretrite aguda, com corrimento abundante, uma sintomatologia leve, um corrimento escasso, uma disúria ou um prurido. Em casos de complicações raras, epididimite, infertilidade e prostatite. Mas que da mesma forma, aumentando a sensibilidade da região infectada, aumenta-se a transmissão do vírus HIV. O aumento da transmissão, e aí falando mais dessa relação, está associado à inflamação local produzida pela doença, rompimento dos tecidos produzidos pela doença, alta prevalência desta doença em indivíduos infectados pelo HIV, e suscetibilidade à doença pode ser resultado da imunossupressão associada ao vírus HIV. O diagnóstico está relacionado à coleta de amostra. No homem, secreção uretral, urina de primeiro jato, porque se descartarmos a primeira urina, nós eliminaremos esses protozoários.
O esperma, ele é mais comum ser utilizado como primeira escolha para diagnóstico, porque ele é mais abundante no líquido espermático. Na secreção prostática e material subprepulsial. Nas mulheres, secreção vaginal. E o exame ele pode consistir de exame microscópio, de preparações a fresco ou coradas, imunofluorescência direta e cultura do parasito, sendo essa cultura o resultado entre 3 a 7 dias. Não é uma doença que causa óbito, então é um prazo mínimo em que o paciente ele ainda tem um tempo em que ele pode ousar esperar o diagnóstico. O tratamento ele tem que ser utilizado sob supervisão médica e deve concluir todos os parceiros sexuais. O tratamento consiste em derivados de nitroimidazólicos, como o metronidazol, mas que esse é contraindicado em mulheres grávidas no primeiro trimestre. E já temos casos de organismos resistentes na Europa. Temos o tinidazol, o ornidazol e o nimorazol, que também são medicações que podem ser utilizadas no tratamento. Com base num protocolo para a tricomoníase, a primeira opção seria o metronidazol, 2 gramas via oral, dose única, ou metronidazol de 400 ou 500 miligramas de 12 em 12 horas, via oral por 7 dias. O secnidazol, 2 gramas via oral, dose única, tinidazol 2 gramas via oral em dose única, ou outras opções, no caso de gestantes após o primeiro trimestre e durante a amamentação, metronidazol 2 gramas via oral dose única, ou metronidazol de 400 miligramas de 12 em 12 horas por via oral, 7 dias, ou 250 miligramas via oral 3 vezes ao dia por 7 dias. Lembrando que estas medicações devem ser acompanhadas por um profissional médico e cabe ao profissional médico, com base na clínica e no diagnóstico, prescrever a melhor opção de tratamento. A automedicação, ela é um processo que não deve ser incentivado em nenhum indivíduo. Muito obrigado.